Olá, meus amigos. Vamos dar andamento aqui à nossa configuração do curso de AutoCAD 2D. E a configuração que a gente vai fazer agora, para a gente acabar concluindo a configuração do modelo, seria fazer a configuração das camadas de uma forma agora mais organizada. Ou seja, essa folha eu vou utilizar para fazer a impressão no espaço do modelo para um arquivo para eletricidade e para mecânica, ok? Então, para isso, eu vou organizar as camadas de forma a facilitar para mim o uso, né? Eu vou, inclusive, mostrar para vocês um desenho que não é apresentado de forma tão organizada. Deixa eu abrir o desenho aqui. Então, olha só, então eu tenho esse desenho aqui e vou aqui mostrar para vocês a condição que está as camadas. Olha só a quantidade de camadas, algumas com nomes que não têm muito a ver com o que ela está representando, algumas que têm números. Então, assim, fica um negócio muito desorganizado, sem falar que existe uma quantidade imensa aqui de camadas que não está em uso no momento, ou seja, só está sobrecarregando o teu desenho, ok? Então, eu vou aqui fazer a configuração correta dessas camadas. Então, primeiramente, eu vou acessar aqui as propriedades da camada. Tenho aqui algumas camadas já configuradas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar como referência umas camadas que eu já deixei aqui separado. Então, eu tenho aqui do lado aqui algumas camadas e eu vou fazer essa configuração. Então, deixa eu só puxar um pouco essa janela para cá. E aí vou fazer a configuração. Para isso, pessoal, eu preciso criar aqui no AutoCAD um novo filtro de propriedades. Então, eu vou aqui clicar e vou dizer que esse filtro de propriedades aqui vai ser o filtro para mecânica. E eu vou, claro, de forma bem prática, utilizar aqui a letra M para referenciar as camadas que são utilizadas na mecânica. Então, como eu já tenho aqui o arquivo aqui do lado, então vai ser fácil, eu não vou nem digitar, vou só copiar e colar aqui no espaço. Então, eu tenho aqui o coringazinho, que seria o asterisco, né? Eu vou copiar esse nome dessa camada, dar um Ctrl C e trazer para cá. Ok? Vou copiar essa segunda. Vou sair copiando, pessoal. Sequência. Lembrando de deixar sempre o nome da camada após o asterisco. Então, aqui seriam as camadas que eu vou utilizar para mecânica. Claro que eu poderia, inclusive, criar mais camadas, mas no momento eu vou deixar só essas mesmo. E vou clicar OK. Certo? Então, eu tenho aqui a propriedade de filtro de mecânica. Vou criar uma outra e vou copiar agora os de arquitetura. Eu vou até mudar o nome aqui, que ao invés de civil, eu vou colocar aqui o A para arquitetura. Okay? E vou fazer a mesma operação. Vou copiar e vou sair especificando as camadas que eu vou utilizar no filtro de arquitetura. Vocês vão perceber que a organização é infinitamente melhor do que você deixar todas as camadas soltas sem especificar de que propriedade ou de que tipo de desenho ela faz parte. Sem falar que vai atrapalhar bastante no momento que você
for utilizar uma camada, ou você tem que apagar uma camada, congelar ou fazer qualquer alteração, fica difícil, porque elas estão todas misturadas e o acesso delas se torna mais difícil. Principalmente se você não colocar, né, uma camada com nome específico. Né? Então, se mudar o nome aqui para arquitetura. Arquitetura, ok? E vou criar uma outra para elétrica. Os desenhos de elétrica, eles não precisam de cota e de algumas outras propriedades, então a quantidade de camadas aqui eu também reduzi bastante, só para a gente entender como que funciona. Então eu vou copiar aqui também. E aqui os blocos de elétrica. Ok? Preciso fazer a mesma coisa, pessoal, na categoria todos. Por quê? Porque eu preciso representá-las aqui também. Então eu tenho aqui, vou ter que criar camadas, ok? Com esses nomes também. Todas as camadas, tanto de mecânica quanto de elétrica e também de alvenaria. Agora de alvenaria, agora de arquitetura. Percebam que já está ficando uma quantidade grande, né, de camadas. E principalmente se eu trouxer para cá alguns blocos, referências externas, então a quantidade de camadas também vai aumentando. Inclusive é interessante depois a gente fazer um filtro, uma purga, na verdade, de algumas camadas para que ela não fiquem sobrecarregando a memória do programa, a memória do teu arquivo. Depois eu vou fazer uma videoaula falando inclusive sobre essa questão da criação de blocos e por que é importante utilizar os blocos no AutoCAD. E de preferência blocos dinâmicos, porque a facilidade de uso é muito grande. Ok? Somente mais um agora. Ok? Então, se a gente feita essa configuração aqui, então eu tenho blocos eu tenho aqui camadas para mecânica, eu tenho camadas aqui para elétrica e camadas para arquitetura, né? Então, esse cara aqui que é legenda, ele pode ficar entre todos, né? Então, ele pode ser um comum. E eu posso ter também aqui algumas camadas que talvez não precise fazer parte de nenhuma dessas classes, ok? Então, se eu clicar aqui em arquitetura, percebe que ele filtra só arquitetura. Se eu clico em elétrica, ele só filtra elétrica. Se eu clico em mecânica, então ele só filtra mecânica. Se eu clicar em todos, vai aparecer todos. Então, se eu estou fazendo um trabalho de elétrica
não há necessidade de eu ter lá na minha configuração das camadas para mecânica. Então eu clico aqui em elétrica e fecho o gerenciador de camadas. Quando eu for utilizar o AutoCAD, que eu vier aqui nesse item, né, de camadas, só vai estar listado para mim somente as de elétrica. Eu quero fazer agora com esse arquivo um desenho para mecânica. Então eu clico aqui em mecânica, ele filtra e agora eu só tenho disponível as camadas de mecânica. Compreende? Então assim fica mais organizado essa questão das camadas. Então eu vou aqui mudar os da elétrica, eu vou fazer algumas configurações aqui. Então o bloco eu vou deixar numa cor cinza. Eu vou deixar aqui inclusive essa cor mesmo, preto, seria o branco, no fundo branco, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar um cinza mais escuro. A linha fase, pela norma, eu vou colocar a cor vermelha. Neutro, vou colocar o azul. O aterramento, uma cor verde. Okay? Se for um circuito trifilar, ou seja, eu poderia ter aqui 3 fases. Então eu posso fazer uma mudança dessa camada. Vou fazer aqui uma configuração, vou fazer uma mudança na configuração e vou selecionar todas as camadas, ok? Eu tenho aqui a linha de fase R, vou acrescentar mais uma, que seria da elétrica, underline linha fase S. Vou selecionar mais uma, underline linha T, seria RST. Tem que ser linha fase T, ok? Como eu acrescentei essas aqui, eu preciso fazer a mudança também aqui na elétrica. Então, eu preciso vir aqui nas propriedades e acrescentar. Então, eu tenho aqui agora underline linha fase S, ok? Underline linha fase T, fase T, ok. Então percebam que já apareceu aqui, ó. Então eu tenho o blocos elétrica, linha fase S, linha fase T, linha neutro, linha terra. Preciso ainda trazer o outro que seria linha fase R. Underline linha fase R. Ok. Então agora eu tenho que estar completo, ó. Blocos elétrica, linha fase R, fase S, fase T, linha neutro, linha terra. Ok? Vou configurar a linha R vermelha, a linha S um tom de marrom, T um tom de preto. Ok? Mecânica. Então, mecânica eu tenho aqui agora. Contorno visível. Eu vou colocar aqui uma cor magenta. Contorno invisível. A mesma cor. Corte parcial. Vou colocar aqui uma cor cinza. Cota. Cinza claro também. O cinza mais escuro. 253. Achura.
254, linha de centro, vermelho, linha simplificada, magenta, linha de projeção, amarelo. Ok? Aqui seria de mecânica. Arquitetura. Então, alvenaria. Eu vou colocar aqui um tom de verde escuro. Janelas, laranja. Laranja mais forte. Legenda, ciano. Mobiliário, cinza. Portas, amarelo. Telhado, marrom. Texto, deixar como está branco mesmo. Deixa eu mudar aqui para um tom de preto, que eu vou usar a tela branca. Ok? Falta aqui agora também linha de cota, linha de dimensionamento. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em todas, vou inserir para arquitetura, né? Então, arquitetura, eu preciso inserir para arquitetura. Então, eu venho aqui em todas, né? Vou inserir uma camada, onde ela vai começar com A, underline, e eu posso colocar aqui cotas. Então, vai estar na classe arquitetura. Então, eu venho aqui para o filtro e vou também colocar aqui depois do asterisco a underline cotas. Okay? Então, ela já faz parte agora aqui do conjunto. E clico OK. E aí ela já apareceu também aqui nas propriedades, né, do meu filtro da arquitetura. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, se eu marco todas e fecho aqui o gerenciador de camadas, quando eu clico aqui, perceba que eu tenho muitas camadas, ó. Inclusive várias camadas misturadas aqui, onde umas fazem referência a componentes elétricos, outras fazem referência a detalhes de peças mecânicas, outras fazem referência à parte da arquitetura. É por isso que a gente precisa fazer esse filtro. Então, se eu preciso criar um arquivo aqui para elétrica, então eu preciso só das camadas elétricas. Então, eu clico aqui no gerenciador de camadas, clico no filtro elétrica e fecho aqui. Então, automaticamente tem somente as da elétrica. Então, fica fácil de gerenciar as camadas e não fica nada tão complicado. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostar do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, ok? Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um template de modelos para auxiliar também na impressão. Um abraço a todos.